Olá, meu nome é Guilherme Kido e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o gene NLG-N1. Aqui está o sumário e eu vou abordar a estrutura do gene. Começando pela introdução, o gene em questão tem como nome oficial Neuroligin-1, por extenso, e NLG-N1 na forma abreviada. NL1 é o seu sinônimo. Essa descrição escrita que está na tela é uma tradução da descrição presente no homem, mas, resumidamente, o gene NLGN1 codifica uma proteína pertencente à família NLGN, que é essencial para a formação da sinapse no sistema nervoso, porque atua na regulação da transmissão sináptica, da plasticidade sináptica, do desenvolvimento neural, e alterações nesse gene podem causar doenças como autismo e esquizofrenia, que vão ser abordados mais para frente quando meus amigos falarem sobre patologias. O número do homem é 600568 e serve para localizar o gene no homem, de modo a tornar a pesquisa mais precisa e evitar qualquer erro durante a busca, uma vez que os genes podem ter nomes muito parecidos. Quanto à localização cromossômica, existe um código para determinar a posição do gene. No caso do NLGN1, tomando como referência a fita contínua, então o código é o 3q26.31. Porque o gene está no braço longo do terceiro cromossomo, na segunda região, na sexta banda, na 31ª subbanda. Falando agora sobre os genes vizinhos, nessa imagem extraída do NCBI, é possível observar que o NLGN1 possui muitos genes vizinhos, mas a maioria deles são muito curtos e atuam como potenciadores ativos. Potenciadores ativos são sequências de DNA que desempenham um papel crucial na regulação da expressão gênica. Eles são chamados assim de potenciadores porque podem aumentar significativamente a taxa de transcrição de um gene específico, tornando-o mais ativo. Agora, quanto à região promotora, a região promotora não tem um início bem determinado, mas ela está localizada nessa região branca, logo acima dessa porção destacada em laranja. Essa porção em laranja representa o primeiro exon do NLGN1. E essa parte em azul é o Tata Box da região promotora. Eu vou falar agora um pouco sobre ilha CPG. Ilha CPG são sequências do DNA que possuem grandes quantidades de C e G, seguidos um do outro. Como vocês podem ver, o NLGN1 tem sim ilha CPG. Aqui em verde, na primeira imagem, está a localização dele no cromossomo. Nessas duas imagens em que a negrita de CG está essa ilha. Essa sequência, então, possui 371 nucleotídeos e 49 CG. Abordando exons e introns, o NLG1 possui 7 exons, 6 deles codificantes e 6 introns. Os retângulos vermelhos são os exons codificantes, as linhas, os introns, e o retângulo não preenchido é a região UTR, sobre a qual eu vou falar mais no próximo slide. O TR significa região não traduzida. Nessa imagem extraída do Assembly, essas duas regiões em vermelho representam as regiões do TR do gene. O TR 5' e o TR 3'. Em azul estão as regiões traduzidas. E em branco, as sequências com início GT e fim a G correspondem aos introns. Agora, homologia. Genes ortólogos são homólogos entre espécies que divergem de um ancestral comum devido à especiação, mantendo funções similares. Já genes parálogos surgem por duplicação genética dentro da mesma espécie ancestral, frequentemente divergindo em função ao longo do tempo. O nosso gene, o gene NLGN1, possui 262 ortólogos e 13 parálogos. Agora, para acabar a minha parte, eu vou falar sobre árvore filogenética. Uma árvore filogenética é um diagrama que representa relações evolutivas entre organismos. Destacado em vermelho aqui, nós temos o nosso gene de interesse. E os demais genes dessa árvore possuem algum parentesco com o NLGN1. Quanto mais próximo, maior é a proximidade evolutiva. Olá, meu nome é Vicenzo Gazzaniga e eu falarei da regulação da expressão gênica do gene NLGN1.
Por meio do processo de splicing alternativo, o gene NLGN1 codifica diferentes transcritos, sendo que 6 deles codificam proteínas e 5 deles apresentam coding sequence não definida. Os transcritos que codificam proteínas são NLGN1 211, 205, 201, 203, 204 e 202, enquanto os transcritos NLGN1 206, 209, 208, 207 e 210 apresentam code sequence não definida. Deve-se observar também as flags dos transcritos, que indicam sua confiabilidade por meio de seu apoio experimental. A main select indica o composto biologicamente mais recorrente, identificado pelo transcrito 1. A ensemble canonic, que seria o transcrito mais conservado, mais expresso, identificado pelo transcrito 1. A GenCode basic, que seriam os transcritos mais codificantes, identificado pelos transcritos 1, 2, 3 e 4. A APRIS ATL1 indica o maior candidato a ser o transcrito principal, transcrito número 1. A APRIS P2, os candidatos secundários a serem o transcrito principal, seriam os transcritos 2 e 3. O CDS3' incomplete indicam transcritos com parte incompleta na extremidade 3', que são os transcritos 5 e 6. O TSL indica a força do apoio experimental, e o TSL1 são os transcritos 2, 3 e 4, e TSL4, transcritos 5 e 6. É importante observar também as diferentes isoformas proteicas, que são formas proteicas produzidas a partir do mesmo gene por meio do splicing alternativo ou a partir de diferentes genes. Cada isoforma proteica possui um nível de expressão em determinado tecido, sendo que as isoformas mais expressas do gene NLGN1 estão mais presentes nos testículos, no cerebelo e na artéria tibial. Vale ressaltar ainda a expressão em tecidos do gene NLGN1. Para tal, usaremos a unidade de medida TPM, que significa transcritos por milhão. Os tecidos de maior expressão são o hemisfério do cerebelo, com TPM de 4.560, o cerebelo, com TPM de 4.160, e a artéria tibial, com TPM de 3.477. Já os tecidos de menor expressão são o sangue, com TPM tendendo a 0, os linfócitos EBV transformados, com TPM 0.00298, e o fígado, com TPM 0.00595. Ainda em relação à expressão em tecidos, há uma leve diferença na expressão em função do sexo. Nos indivíduos do sexo masculino, há uma maior expressão no hipotálamo, na bexiga e na artéria tibial. No hipotálamo, a medida em TPM em homens é de 3.109, enquanto em mulheres 2.859. Na bexiga, TPM de 2.329 em homens contra 1.891 em mulheres. E na artéria tibial, 3.585 em homens contra 3.419 em mulheres. Já há uma maior expressão em mulheres na glândula pituitária, na amígdala e na artéria aorta. Na glândula pituitária, a medida em TPM em mulheres é de 2.181, em homens 1.7. Já na amígdala, é de 2.3 em mulheres e 2.172 em homens. Já na artéria aorta, a medida em TPM em mulheres é de 2.575, enquanto em homens é de 2.461. Além disso, pode-se avaliar também a expressão do gene durante o desenvolvimento fetal, onde ocorre uma maior expressão nos tecidos do estômago entre a 16ª e a 20ª semanas de gestação e uma menor expressão nos tecidos dos rins durante a 10ª e 20ª semanas de gestação. Agora falando um pouco sobre a expressão do gene em casos de doença, mais especificamente em casos de câncer. Percebe-se que a expressão do gene NLGN1 é alterada em vários tipos de câncer, mas há uma alteração mais expressiva em casos de câncer no cérebro, principalmente na região do lobo frontal. Por fim, falarei sobre o controle por microRNA, que é realizado sobre o gene NLGN1. Ele é controlado por 204 microRNAs, dos quais
50 apresenta um target score igual ou superior a 90. O target score refere-se à confiança estatística de que o referido gene é controlado pelo microRNA em questão. O principal microRNA regulador é o HSA-LET7A3P, que apresenta target score de 99. Ele possui uma sequência de 21 bases e reconhece a sequência TT-GT-ATA na extremidade 3'. Olá, eu sou o Daniel Campos de Almeida e vou falar sobre a expressão e função da proteína expressa pelo gene NLGN1. A proteína expressa pelo gene NLGN1 é a proteína neuroligin 1, que é uma proteína de superfície celular envolvida em interações célula-célula, ou seja, intercelulares, com membros da família das neurexinas. E qual a função dessa proteína? Ela tem importante papel nas sinapses, pois desempenha um papel na transmissão de sinais sinápticos junto à família das neurexinas, ou seja, é crucial essa formação para sinapses entre os neurônios ocorrerem. Além disso, ela tem um papel extremamente importante no sistema nervoso, pois ela é necessária a qualidade da vigília e sincronia normal da atividade do córtex cerebral durante a vigília e o sono. Ou seja, ela ajuda a regular os estados de consciência e também ajuda na atividade cerebral. A reação catalisada pela proteína neuroligin 1 é a dimerização. E dimerização é o processo pelo qual duas moléculas de proteínas se associam para formar um dímero. Então, a interação da proteína anteriormente falada da neuroligin 1 com o complexo da proteína neuroxina é um dímero. A associação é essencial para a formação de sinapses funcionais. A estrutura da proteína é basicamente, ela possui o tamanho de 863 aminoácidos, uma massa de aproximadamente 96,4 kDa, não há peptídeo sinal previsto. Os ligantes da proteína são as neurexinas e outras proteínas relacionadas à adesão sináptica. E a imagem à esquerda mostra a estrutura terciária da proteína, de acordo com o site Protein Atlas. E a imagem à direita em cima é outra representação, que os espaços em rosa são o domínio hélice, os espaços em amarelo representam o domínio folha beta e os azuis curva. À direita embaixo tem outra representação, que seria o espaço rosa, seria o único domínio transmembrana, que são os domínios inseridos na membrana, e o restante domínio topológico, domínio fora de membrana. A proteína neuroligin 1 é uma proteína de membrana de passagem única do tipo 1, que está localizada na membrana plasmática e também em corpos nucleares, tanto de acordo com o site Protein Atlas, quanto de acordo com o site Uniprot. Sobre expressão nos tecidos e órgãos. Como podemos ver, a proteína e o RNA mensageiro se expressam em quantidades diferentes, em diferentes tecidos e em diferentes órgãos. Primeiramente, no cérebro, que está indicado pela seta preta, pode-se ver que o RNA e a proteína se expressam em quantidades praticamente iguais, enquanto nos olhos, o que está expresso na seta azul, podemos ver que o RNA é expresso em grande quantidade, enquanto na proteína é nula ou quase nula. E nas setas vermelhas podemos ver o contrário, que seria o RNA pouco produzido, pouco expresso, e a proteína bastante expressa, em grande quantidade. Bom, o que indica essa diferença? Essa diferença é explicada pela estabilidade ou instabilidade do RNA. Então, em azul, nos olhos, o RNA ele é bastante instável, ele é degradado mais rápido, produzindo quase nada, praticamente, de proteína, enquanto que é indicado no tecidos endócrinos, trato digestivo proximal, que é indicado nas setas vermelhas, mostra uma maior estabilidade, visto que poucos RNAs produzidos são traduzidos em bastante proteínas.
Esses dois gráficos também confirmam a diferença e o contraste de expressão entre o RNA mensageiro e a proteína neuroligin 1. O gráfico de cima mostra a expressão da proteína, principalmente em amarelo no córtex cerebral e no hipocampo, em grandes quantidades da proteína, enquanto no gráfico embaixo podemos ver a expressão do RNA também grande no córtex cerebral e na retina. Patologias relacionadas à proteína. Mutações ou alterações da expressão do gene NLGN1 podem levar a defeitos na formação e função de sinapse, o que resulta em sinais e sintomas relacionados ao autismo 20. Autismo 20, que é o transtorno de desenvolvimento complexo multifatorial invasivo, caracterizado por prejuízos na interação social e comunicação recíprocas, padrões restritos e estereotipados de interesses, e atividades e presença de anormalidades de desenvolvimento aos 3 anos de idade. Além disso, a relação da proteína com o câncer. A maioria das malignidades foram negativas, de acordo com o site Protein Atlas, ou seja, dentro da normalidade, e também não há prognóstico para câncer. O que é prognóstico? Prognóstico é a capacidade de prever o desfecho de uma doença. Como não há prognóstico, não pode ser classificado como favorável ou desfavorável. O gráfico mostra a expressão da proteína em diferentes pacientes com diferentes tipos de câncer. A exemplo, aproximadamente 50% dos pacientes pesquisados com câncer no testículo expressam a proteína. Olá, meu nome é Gustavo Eberle e eu vou dar continuidade a esse webinar falando sobre polimorfismo do gene NLGN1. Iniciando pelo conceito, polimorfismo genético é a existência de 2 ou mais variantes com frequência acima de 1% em uma população. Se a frequência for menor do que 1%, a variante é considerada rara. Nesse webinar eu vou apresentar uma variante comum com frequência acima de 1% e uma rara. Ambas essas variantes são polimorfismos de nucleotídeo único, ou seja, variam apenas um par de bases do DNA. Lembrando que polimorfismo não é definido por tipo, localização, tamanho ou efeito da mutação. Logo, eles podem ocorrer tanto em intron quanto em exons e são importantes na hereditariedade e seleção. Consultando a base de dados do site Ensembl, existem 760 variantes distribuídas em 15 categorias. Das 760 variantes catalogadas e disponibilizadas no Ensembl, que são exóticas, observa-se que 85%, na sua grande maioria, é do tipo missense ou de sentido trocado. Variante desse tipo que vai ser exemplificado posteriormente em um caso de polimorfismo raro. A variante comum escolhida pelo nosso grupo foi a RS5364445SNP. Nessa variante, a base ancestral citosina é trocada por uma timina, ou seja, é uma transição de base, porque ambas são bases pirimídicas, ou da mesma classe. Fazendo uma observação, seria uma transversão caso houvesse uma troca de base pirimídica por púrica, ou vice-versa. Por fim, essa variante está presente em 5% da população. Essa variante está numa região de intron, situada no cromossomo 3, no local número 173402313, mais especificamente na banda Q26.31. Analisando melhor a frequência dessa variante comum na população, a citosina, que é a base ancestral, já está em menor porcentagem tanto em análise global, como nas populações da África, da América, e em menor expressividade ainda no sul e no leste asiático. A citosina e a timina, essa transição de base, encontra-se equilibrada apenas na Europa. Os fenótipos dessa variante comum são associados a depressão, transtorno de enxaqueca e diabetes mellitus tipo 2. Interessante observar que esses fenótipos não são associados como efeito um do outro, mas sim possuem a mesma causa genética. A variante rara selecionada foi a RS1750373491SNP. Nessa variante, a base ancestral timina é trocada por uma citosina, então também é uma transição de base, porque as duas são pirimídicas. Essa é uma variante do tipo missense, ou de sentido trocado, e, por fim, nesse tipo de variante, a mudança da base causa uma mudança do aminoácido na proteína. Sobre a localização dessa variante rara,
ela está numa região Jackson, porque ela codifica proteínas, situada no cromossomo 3, local número 174275474, no sentido direto, mais especificamente também na banda Q26.31. Há uma regularidade na frequência populacional desse polimorfismo, pois constata-se que não há registros expressivos em qualquer local, por ser uma variante rara. O fenótipo associado a essa variante rara é uma suscetibilidade ao autismo, pois a neuroligina 1, que é uma proteína que tem a função de conectar células nervosas, ela tem a sua produção prejudicada por esse polimorfismo. Agora, por fim, como que a atividade da proteína neuroligina 1 é afetada nessa variante? Bom, por ser um polimorfismo do tipo missense, tem uma troca de aminoácido. Essa troca ocorre porque a timina, a base ancestral, é substituída por uma citosina. Ou seja, o aminoácido regularmente produzido, a leucina, ele é trocado por uma prolina. Isso pode ser relatado com base em um artigo de um experimento feito com ratos, no qual observou-se a mudança social de comportamento desses animais na troca dos referidos aminoácidos. Olá, meu nome é Caio Seiler e eu vou falar um pouco mais sobre as técnicas de investigação. Para ilustrar a identificação da nossa variante, nós utilizaremos a PCR-RF-LP e para a quantificação de transcrito de RNA, utilizaremos a técnica RT-qPCR. Falando um pouco mais sobre a PCR-RF-LP, ela ocorre em 3 etapas, a primeira sendo a PCR, a segunda a clivagem por enzimas de restrição e a terceira a eletroforese. A PCR, a primeira etapa, ela precisa de alguns ingredientes e também ocorre em 3 etapas. A Taq polimerase, ela é uma enzima termoestável que vai ter seu funcionamento excelente na temperatura de 72 graus Celsius aproximadamente. Um par de primers para delimitar a região da molécula de DNA que será copiada, um DNA molde que será copiado, nucleotídeos em excesso para a extensão da molécula e cofatores para a enzima posteriormente. As etapas são a de desnaturação a 96 graus Celsius, onde as duas bandas da fita de DNA se separarão, rompendo as ligações de hidrogênio. O anelamento, quando os primers se ligarão nas duas bandas de DNA. E a extensão, que será quando a Taq polimerase irá trabalhar e estender as moléculas. Aqui temos uma imagem mostrando ali como funciona cada ciclo com as 3 etapas. E ao final de N ciclos teremos um número de moléculas muito grande, pois a cada ciclo o número de moléculas vai dobrar. Como a PCR ela é feita geralmente em torno de 25 a 35 ciclos, nós temos uma média ali de 1 bilhão até 35 bilhões de moléculas produzidas por PCR. A nossa variante comum, o Gustavo já falou um pouco dela pra gente, ela é uma SNP, uma Single Nucleotide Polymorphism, de transição de base, em que uma citosina, que é a base ancestral, acaba se tornando uma timina. Aqui vão alguns critérios para a escolha do par de primers, que seria o product length, ou seja, a quantidade de pares de bases que está compreendida entre o forward primer e o reverse primer. A temperatura ideal para o anelamento, que está intimamente ligada com a quantidade de citosina e guanina, e a presença da variante na região delimitada. Aqui, pensando já na região delimitada, nós utilizamos a ferramenta Primer Blast do site NCBI, que desenhou 10 pares de primers para a gente. Ele tem algumas informações aqui. E eu coloquei essas informações todas em uma tabela para a gente ver mais ou menos qual seria o melhor par de primers, o mais recomendado para fazer esse processo. Seria o par de primers número 7, que tem um product length maior do que 400 pares de bases, e o resto são todas informações boas a respeito desse par de primers. Fazendo um double check aqui com a ferramenta USS in Silico PCR, a gente vê que a região delimitada pelo forward primer e o par de primers compreende sim o nucleotídeo que seria o da nossa variante. E isso a gente vê certinho no example que está destacado ali em amarelo. Falando um pouco mais sobre a clivagem por enzimas de restrição, utilizando a ferramenta Restriction Mapper, a gente consegue algumas enzimas que clivariam a nossa molécula. Infelizmente, nenhuma enzima cliva exatamente no local onde nós queríamos.
essa enzima BRSDI, ela cliva um pouco longe do local onde seria a nossa variante. Mas por motivos didáticos, eu vou assumir que existe uma enzima perfeita que clivaria a nossa molécula se o gene estivesse normal, exatamente ali entre a adenina e a citosina, que seria a base ancestral. E se nós tivéssemos a molécula da variante, essa molécula não seria clivada. Ali, tá vendo que entre a adenina e a citosina agora tem uma timina, né, no lugar da citosina, e a molécula não seria clivada. E a gente consegue ver isso certinho por meio da eletroforese, que nada mais é do que um gel que dificulta a passagem das moléculas de DNA por ele. Como seria isso? As moléculas de DNA elas são alocadas em um cátodo com uma solução e são atraídas por um ânodo, já que elas têm carga negativa. Porém, o peso dessas moléculas impede que elas permeiem pelo gel da eletroforese tão facilmente. Ou seja, se eu tenho a nossa molécula na variante, que ela está inteira, ela está mais pesada e ela vai ficar mais para cima, ela não vai conseguir permear o gel tanto. Já a nossa molécula normal, ela vai ser quebrada em duas e vai apresentar duas bandas. Uma que vai ficar mais para cima e outra mais para baixo, por conta das diferenças de peso molecular, mas ambas mais leves do que a banda do DNA variante. Essa imagem ilustra isso perfeitamente aqui no site da NCBI. Falando um pouco mais sobre RT-qPCR, que vai ser a técnica utilizada para quantificar o nosso transcrito, ela também ocorre em duas etapas, a primeira sendo a transcrição reversa e a segunda o PCR em tempo real. A transcrição reversa nada mais é do que a fabricação de uma fita de DNA complementar a partir de um RNA mensageiro, catalisada por uma enzima chamada transcriptase reversa. E o PCR em tempo real, ele ocorre assim em tempo real por emissão de fluorescência de aparelhos, aliás, da molécula, e aparelhos vão captar essa fluorescência, indicando que o PCR está realmente acontecendo. Um exemplo disso é quando se tem um primer com um quencher e um reporter. O quencher ele vai absorver toda a fluorescência emitida pelo reporter enquanto eles estiverem ligados. Porém, quando a ataque polimerase começar a polimerizar, o que vai acontecer? Esse primer vai ser quebrado e o reporter vai se separar do quencher, fazendo com que a fluorescência emitida pelo reporter consiga ser detectada por um aparelho e checando que sim, o PCR vai estar acontecendo. Essa aqui é a relação entre fluorescência e ciclos que a gente conseguiu no site Thermo Fisher. E esse aqui é o nosso transcrito que foi escolhido. Ele é o transcrito mais estudado de final 695.368.1. O kit escolhido para fazer essa reação foi utilizado pelo site Thermo Fisher também. Ele é específico para o gene neuroligina 1 de humanos, como se pode ver no que está destacado em amarelo. E ele vai transcrever exatamente aquilo que nós queremos, porque a gente consegue fazer um double check disso com o site do Example, e é o que está destacado em verde. Muito obrigado. Meu nome é João Gustavo e eu estou responsável pelo primeiro artigo científico. O meu artigo científico ele vai falar sobre a neurogelina 1 pós-sináptica, que vai mediar a endocitose pré-sináptica durante a atividade neural. Uma introdução, temos que a neurogelina 1 ela é o único membro da família das neurogelinas, de proteínas de adesão celular sináptica, que está localizada exclusivamente na membrana pós-sináptica das sinapses excitatórias. Ela é uma proteína transmembrana de passagem única com um domínio extracelular de acetilcolina esterase, cataliticamente inativo, e um terminal C intracelular que interagem com proteínas de estrutura. Aqui, o objetivo do artigo será examinar diretamente o efeito da perda de NLG1 na função pré-sináptica, de uma maneira que não seja afetada por alterações na sinalização pós-sináptica. Partindo agora para os métodos, começando pelas culturas neuronais do hipocampo. As culturas neuronais primárias foram preparadas a partir de embriões de camundongos WT e NLG1-, para obter uma suspensão de célula única. As culturas foram mantidas em meio neurobasal suplementado para inibir a proliferação glial. Outro método usado foi a imagem de fluorescência. As culturas de hipocampo elas foram montadas para experimentos que avaliam a dinâmica exocítica e endocítica.
Bafilomicina foi adicionada ao tampão de imagem para inibir a reacidificação das vesículas sinápticas e permitir a avaliação dos pools de vesículas sinápticas e da exocitose. Na fase final de aquisição de imagens, os neurônios foram perfundidos com tampão de imagem alcalino para revelar a fluorescência SPY total. Agora partindo para os resultados. Para examinar se a perda de NLG1 afeta o tamanho de conjuntos distintos de vesículas sinápticas, os neurônios WT e NLG1-, que expressam SPY-High, foram submetidos a dois trens diferentes de estimulação de campo elétrico. Quando analisado na presença de bafilomicina, o aumento cumulativo da fluorescência SPY-High induzida por cada paradigma de estimulação fornece uma medida da quantidade relativa de vesículas sinápticas que ocupam cada pool, como é visto nessa figura 1C. Na figura 1D, percebemos que o tamanho dos pools prontamente liberáveis, de reserva e de repouso, são semelhantes tanto nos neurônios WT quanto NLG1-. Resultados semelhantes ao que foi observado em DU pode ser agora observado na figura suplementar 1, porém agora em uma avaliação ao nível de sinapses individuais, o que sugere que o NLG1 não atua de maneira transsináptica para modular o particionamento de vesículas em diferentes pools. Com base nessas imagens e o que foi discutido nelas, percebe-se que a perda de neurogelina 1 não afeta o tamanho dos reservatórios de vesículas. Agora, em seguida, procura-se verificar se o NLG1 tem algum impacto no ciclo dinâmico das vesículas. Para examinar isso, foi estimulados os neurônios WT e NLG1-, com potenciais de ação de 10 Hz, na ausência de bafilomicina, e foi medida alterações na fluorescência SPY-High, desde a figura A até a figura C. Aqui observamos que os neurônios NLG1-, exibiram uma redução dramática na magnitude do pico da fluorescência pH-Ulorin medida durante a estimulação neste ensaio. Na figura D, podemos ver isso no nível de um campo de visão único. E agora, nessa figura suplementar 2, podemos ver essa redução na magnitude do pico de fluorescência do pH-Ulorin, porém agora num nível de sinapse única. Com base com o que foi observado nessas figuras 2, percebe-se que a perda de neurogelina 1 causa uma mudança no equilíbrio entre exocitose e endocitose induzida por estimulação. Indo com os resultados e a análise dos gráficos. Os neurônios NLG1-, eles têm uma taxa aumentada de endocitose durante o treino de estímulo, o que leva a uma diminuição na altura do pico de fluorescência SPY-High durante a liberação evocada sincrônica. Para determinar se essas alterações na taxa de endocitose persistem após a cessão da estimulação do potencial de ação, examinamos a queda na fluorescência do pH-Ulorin após a estimulação dos potenciais de ação de 10 Hz, como visto nas figuras anteriores. Traços normalizados para o pico de fluorescência durante a estimulação revelam que não houve a diferença na fluorescência SPY-High entre as sinapses WT e NLG1-, em quaisquer pontos do tempo, como é visto na imagem A. E o ajuste da curva exponencial, a porção do pós-estímulo do traço SPY-High, confirma-se que não houve alteração na taxa de endocitose compensatória após a cessão do trem de estímulo no nível de um campo único de visão, como é visto na imagem 4B. Também nota-se que não houve alteração na taxa de endocitose compensatória após a cessação do trem de estímulo no nível de sinapses únicas, como é observado nessa figura complementar. Assim, a ausência de NLG1 resulta num aumento na taxa de endocitose dependente de atividade. Assim, com base na análise das figuras 4, percebe-se que a perda de neurogelina 1 afeta especificamente a endocitose compensatória durante a estimulação. Agora, com a discussão, tem-se que a perda de NLG1 tem impactos transsinápticos no ciclo das vesículas sinápticas e, mantendo o número das vesículas acopladas inalterado em culturas neuronais de camundongos, a perda de NLG1 não tem efeito sobre o tamanho do pool prontamente liberável, nem afeta a reciclagem do conjunto de vesículas sinápticas.
E este é o primeiro estudo a revelar que uma proteína de adesão localizada exclusivamente no compartimento pós-sináptico altera a endocitose pré-sináptica. Por fim, temos que essas descobertas levantam a possibilidade de que o controle da reciclagem pré-sináptica de vesículas sinápticas pode contribuir para a plasticidade dependente de NLG1. E, além disso, mutações na família de genes das neurogelinas têm sido repetidamente documentadas em distúrbios do neurodesenvolvimento, incluindo várias variantes de NLG1 identificadas em distúrbios do espectro autismo, das quais a maioria são mutações da perda de função que reduzem a expressão de NLG1, algo que foi abordado tanto pelo Daniel quanto pelo Gustavo. Olá, eu sou o Guilherme Roveredo Coelho e fiquei encarregado por apresentar o segundo artigo sobre o gene NLGN1. O artigo aborda como a neuroligina 1 tumoral promove a interação nervo e câncer, além da sinergia que se tem com o fator neurotrófico derivado da linha de células gliais. A neuroligina 1 é uma proteína pós-sináptica transmembrana, a qual é essencial para o ajuste fino da atividade sináptica. Os autores tiveram curiosidade quanto à sua atividade protumoral, sendo que as células cancerígenas acabam tendo uma conexão com os nervos, denominados TNCs. Esses TNCs podem ser tanto físicos quanto morais. A partir dessa indagação quanto à conexão nervo e célula cancerígena, os autores começaram a estudar carcinomas de células da próstata e do pâncreas. Além disso, eles começaram a estudar outros fatores que ajudavam nessa conexão nervo e câncer, como o fator GDNF, que ajuda na migração das células cancerígenas até o nervo. O primeiro método foi o modelo de cocultura de invasão nervosa, no qual os gânglios da região dorsal de camundongos foi exposta juntamente com células cancerígenas. A partir disso, foi calculada a taxa de invasão a partir da área afetada dos neuritos. Além disso, foi usado o anti-GDNF para ver sua correlação com o gene NLGN1. O segundo método foi o modelo de invasão do nervo ciático dos camundongos, no qual os camundongos foram separados aleatoriamente em 4 grupos. A partir disso, o nervo foi exposto e injetado com células afetadas. Depois disso, foram seccionadas partes desses nervos e analisados em microscópio eletrônico. O terceiro método consistiu em imagens ao vivo, no qual um tipo celular teve DNA fluorescente injetado. Assim, com um microscópio confocal e o auxílio de um laser, foi possível analisar o movimento dos filopódios daquela célula. O quarto método apenas consistiu em uma análise estatística, no qual foi usado o teste ANOVA e posteriormente foi usado o teste de Dunn. O primeiro teste foi para conferir a expressão da neuroligina 1 no câncer, tanto de próstata quanto de pâncreas, sendo que o método de imunohistoquímica em microarranjo de tecidos foi usado. Além disso, é importante salientar a pontuação Gleason, a qual é uma pontuação para tumores, sendo que até 5 nem se classificam como tumores, e ela vai até 10, sendo que 10 representa um tumor muito agressivo e pouco diferenciado. Nessa primeira imagem, é possível perceber que as células da próstata não têm uma expressão grande do gene NLGN1 até que a pontuação Gleason chegue perto de 7, e a partir disso também a expressão começa a baixar. Já nas amostras de células pancreáticas, não foi possível estabelecer uma correlação entre a evolução do câncer na pontuação de Gleason e a expressão do gene NLGN1. Assim, é possível ver que nas células da próstata, os estágios iniciais do câncer têm uma correlação com a expressão do gene NLGN1. Já nas células pancreáticas, não é possível se estabelecer essa correlação. Já o segundo teste foi para conferir se o gene NLGN1 promove ou não a interação entre nervo e célula cancerosa. As células PC3-SHCTR são advindas da próstata e têm alta expressão do gene. Já a célula PC3-SHNLGN1 tem baixa expressão da proteína e também é da próstata. E a célula MAPACA2-PLVX
é uma célula pancreática a qual não expressa muito o gene, e a célula PZNLGN1 também é pancreática e já tem uma alta expressão do gene. Nessa primeira imagem, é possível ver que as células que expressam mais o gene têm ramificações que conectam o nervo e a célula nervosa, também apresentadas no gráfico. Já nessa segunda imagem, é possível ver que as células da próstata que expressam mais o gene NLGN1 acabam por ter mais espalhados as células cancerígenas, ou seja, houve a migração dessas. Já a outra linhagem não ocorre isso. Nessa terceira imagem, é possível ver algo muito parecido com o visto na segunda, mas dessa vez o teste foi feito com células pancreáticas, sendo que a que expressa mais o gene NLGN1 é a que tem uma mancha mais comprida, evidenciando a migração. Portanto, o resultado do estudo mostra que somente as células que têm superexpressão do gene NLGN1 têm a formação mais alongada, sugerindo a migração dessas células cancerígenas. Já no terceiro experimento, busca-se averiguar se o gene NLGN1 aumenta a invasão e a migração de células cancerígenas para os nervos, se associando ao fator neurotrófico derivado da linhagem de células da glia. Já foi visto que a pontuação de Gleason está diretamente relacionada com a expressão do gene, sendo que, quando igualada a 7, a expressão está em máxima. Após isso, acaba abaixando essa expressão. Paralelo a isso, quando a pontuação supera 7 pontos, há a invasão perineural. O GDNF e o GFR-alfa1 são responsáveis por induzir a migração de células cancerígenas para os nervos. O matrigel usado é rico em laminina, molécula abundante e essencial para a metastatização do câncer de próstata pela via neural. Na primeira imagem é feito um experimento com anti-GDNF, na qual é possível perceber que quando há esse anticorpo, não há a migração, ou seja, esse fator se mostra essencial para a migração e invasão de células cancerígenas. Já ambos os gráficos apresentados nessa segunda imagem comprovam que o NLGN1 potencializa essa migração e essa invasão em células nervosas, sendo um auxiliador do fator neurotrófico derivado da linhagem de células gliais. Portanto, há uma clara interação entre o GDNF e o gene estudado. O quarto e último experimento faz uma pesquisa quanto à ativação da confilina a partir do NLGN1. A confilina é essencial para a dinâmica celular, sendo que é capaz de emitir filopódios que auxiliam na invasão e na metástase de células cancerígenas. Nessa primeira imagem fica evidente que o gene NLGN1 ativa fortemente a confilina, além de que há o estudo da colocalização de SSH1 e F-actina nas linhagens celulares apresentadas. Na segunda imagem é possível ver a emissão de filopódios, os quais não são tão diferentes à primeira vista, mas a sua velocidade é potencializada pela ação do gene NLGN1. Por fim, é possível dizer que o eixo NLGN1 confilina SSH1 tem um papel crucial na atividade de despolimerização da actina. Além disso, é possível ver que o NLGN1 não afetou nas características dos filopódios, mas sim na velocidade de suas emissões. Como conclusões do estudo, podemos ver que o gene NLGN1 é mais expresso em células da próstata com um GS igual a 7. Já nas células do pâncreas foi muito mais difícil a sua expressão, sendo que pelo câncer ser mais agressivo, é mais difícil se detectar. Além disso, podemos ver que o NLGN1 é extremamente pleiotrópico, atuando junto com o GDNF e com a confilina, ajudando na invasão e na migração de células cancerosas. Então, essas daqui são as referências que nós utilizamos e por aqui nós acabamos nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Guilherme Kido e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o banner do gene NLGN1.
Eu vou começar falando sobre a estrutura. Então, o nosso gene tem como nome neuroliguin 1, por extenso, e NLGN1 na forma abreviada. Seu número no homem é 600568, e o gene NLGN1 tem como função codificar a neurotoxina 1, que é fundamental para a formação e estabilização das sinapses neurais. Ele é crucial na comunicação entre neurônios, influenciando aprendizado e memória. Quanto à coordenada genômica, esse número que aparece na tela, ela representa os nucleotídeos entre os quais o nosso gene se localiza. Já quanto à localização cromossômica, o código do LGN1 é 3q26.31, como é possível verificar aqui na imagem. Também na imagem abaixo, temos os genes vizinhos do nosso gene. Olá, meu nome é Vicenzo Gazaniga e eu vou falar sobre a regulação do gene NLGN1. Esse gene apresenta 11 transcritos, sendo que apenas 6 deles codificam proteínas, e os outros 5 apresentam coding sequence não definida. Ele é expresso principalmente nos testículos, em indivíduos masculinos, no cerebelo e na artéria tibial. Em relação ao sexo, ocorre uma maior expressão do hipotálamo em homens e na glândula pituitária em mulheres. Além disso, esse gene possui uma alta expressividade no tecido do estômago, entre a 16ª e 20ª semanas de gestação. Em relação aos casos de câncer que mais afetam sua expressão, são os cânceres no cérebro, mais precisamente no lobo frontal. Por último, sua regulação é feita por um conjunto de 204 microRNAs, dos quais 50 apresentam target score igual ou superior a 90. Olá, meu nome é Daniel Campos de Almeida e eu vou falar sobre a expressão em função da proteína neuroligina 1, que está presente principalmente na membrana plasmática dos neurônios, como se pode ver na imagem à direita, tendo papel na transmissão de sinais sinápticos e, consequentemente, no funcionamento do sistema nervoso. Possui um domínio transmembrana e se liga à família das neurexinas. Apresenta discrepância na sua expressão em relação à expressão do RNA mensageiro em alguns tecidos e órgãos, e alterações na expressão e mutações do gene estão relacionadas ao autismo. Não há prognóstico para câncer. Olá, meu nome é Gustavo Weber e eu vou falar sobre polimorfismo. Primeiramente, polimorfismo é conceituado pela existência de duas ou mais variantes em uma população de indivíduos. O polimorfismo do nosso gene, observa-se que 85% dele é do tipo missense. A variante comum selecionada foi a RS536445, SNP. Ela é uma variante de região intrônica presente em 5% da população. Nela, ocorre uma transição de base citosina por timina, relacionada fenotipicamente à depressão, transtorno de enxaqueca e diabetes mellitus tipo 2. Já na variante rara, ela é a RS 1750373491 SNP, frequente na população inferior a 0,1%. Ela é do tipo missense, na qual a transição de base timina por citosina acarreta uma substituição de aminoácido associada fenotipicamente com suscetibilidade a autismo. Olá, o meu nome é Caio Seiler e eu vou falar um pouco sobre as técnicas de investigação. A técnica PCR-RFLP, ela foi utilizada para analisar o nosso polimorfismo, porém, não houve nenhuma enzima de restrição que clivasse a molécula no local certo. Já a RT-qPCR, ela foi utilizada para quantificação de transcritos e havia um kit compatível com a nossa neuroligina 1. Tá. Eu sou o João Gustavo e eu estou responsável pelo artigo científico 1. Ele vai tematizar a neuroliguin 1 pós-sináptica mediando a endocitose pré-sináptica durante a atividade neural. Esse vai ser o primeiro estudo a revelar que uma proteína de adesão celular, localizada exclusivamente no compartimento pós-sináptico, altera a endocitose pré-sináptica. Esse estudo ele foi feito com a comparação de camundongos WT e NLGN1-. Conforme a primeira figura, a figura D1, percebe-se que a perda de NLG1N não tem efeito sobre o tamanho do pool prontamente liberado. E a figura seguinte a seguir, com a análise da fluorescência máxima,
mostra que a perda de neurogelina 1 causa uma mudança no equilíbrio entre exocitose e endocitose induzida por estimulação. Olá, eu sou o Guilherme Coelho e eu fiquei encarregado por apresentar o segundo artigo científico. O artigo escolhido, ele fala sobre a neuroligina 1 tumoral promovendo a relação entre câncer e nervo e a sinergia que esse complexo tem com o fator neurotrófico derivado da linhagem de células gliais. Este artigo mostrou a interação do gene NLGN1 com outros fatores, como o próprio fator neurotrófico, na difusão de células cancerígenas a partir de nervos, sendo usados os gânglios da raiz dorsal de camundongos para provar a invasão de seus nervos pela relação entre a neuroligina 1 e o fator neurotrófico. Além disso, foi evidenciado que o gene só é expresso em estágios iniciais do tumor na próstata, com a pontuação de Gleason igual a 7, e a partir de então acaba não sendo expresso. Outro fator estudado foi a emissão de filopódios por meio da interação com a confilina, interferindo no citoesqueleto e promovendo a migração de células tumorais. A primeira imagem representa a migração e a relação entre o câncer e o nervo. A segunda, a relação entre o fator neurotrófico, e a terceira, a emissão de filopódios. Agradecemos sua atenção. Essa foi a apresentação do banner do gene NLGN1.